Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui a mais uma escola bíblica dominical, para honra e glória do Senhor. Esse domingo nós vamos falar sobre a autoridade do cristão. Você pega aí sua revistinha na lição 11, certo? Vamos começar e vamos falar sobre uma questão muito importante, um tema muito importante de ser abordado nas igrejas. Amém? Então eu te convido a orar, fechar seus olhos comigo, vamos nos conectar ao Pai, vamos pedir que Ele conduza essa EBD, que não seja uma EBD conduzida pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido e soberano, nós te damos graças, meu Pai, por mais uma escola bíblica dominical, por mais uma oportunidade que podemos te conhecer mais, Senhor, aprender mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor, desse Pai maravilhoso que Tu és. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, toma a frente dessa EBD, conduz para que todos nós saibamos mais de Ti, Senhor, que a gente tenha cada dia mais conhecimento, que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, meu Pai, que a gente seja firmado na Tua rocha, na rocha eterna que é Jesus Cristo. Então nós te pedimos, meu Pai, vai à frente, conduz essa EBD para a honra e glória do Teu santo nome. Nós já repreendemos toda a distração, te pedimos que nossas mentes estejam cativas a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, como dito, essa lição trata da autoridade do cristão. É um tema importante, é uma coisa que a gente tem que saber, que nós como cristãos, como filhos de Deus, nós temos autoridade. Jesus Cristo nos concedeu essa autoridade. Amém? Então vamos ler aqui, pegue sua revistinha aí e abra na lição 11, na página 75. E vamos ler rapidamente aqui os dois textos básicos, amém? O primeiro está em Lucas 10, versículos 17 a 20. Vamos lá. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, vamos para Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus irmãos, olha só. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. A gente vem abordando essa questão durante toda a EBD sobre a questão da autoridade de Jesus, a autoridade da igreja. A base dessa revistinha é sobre a autoridade, certo? Então a gente tem que ter em mente a primeira coisa. De antemão a gente já afirma o seguinte: Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém? E além disso, Jesus delegou a autoridade aos cristãos, certo? Então,
Nós, como filhos de Deus, nós temos autoridade. A própria palavra que a gente leu agora diz que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, a gente tem o Espírito Santo de nós que nos dá poder para vencer o inimigo. Amém? Então, em primeiro lugar, repisando aqui, em primeiro lugar, Jesus tem autoridade no céu e na terra, fato. Isso é óbvio e nós temos que ter isso em mente. E segundo, que Jesus nos delegou a autoridade a todos nós filhos de Deus cristãos, certo? E essa autoridade, é fato isso, essa autoridade espiritual, essa autoridade espiritual que conduz o cristão à vitória, amém? Porque assim, a gente não vence as batalhas que a gente trava na força do nosso braço. A gente tem que ter cada dia mais isso em mente, que as nossas batalhas, as nossas vitórias são conseguidas através do poder que o Espírito Santo nos concede. Amém? É a unção, é o poder, são essas coisas, esses fatores que levam às nossas vitórias. Mas a gente vai abordar mais à frente a questão da oração, do jejum aqui, certo? Mas as nossas vitórias de antemão, você já fique ciente de que não vai ser na força do seu braço. Isso aqui é através do poder de Deus. Amém? Então, vamos dar prosseguimento aqui falando sobre a autoridade espiritual que conduz o cristão à vitória. Meu irmão, veja só, a autoridade, a gente tem que ter em nossa mente que o inimigo, ele trabalha em duas frentes. A gente, como cristão, a gente sempre terá nossas batalhas, a gente nunca deve baixar a guarda, certo? E a gente sempre terá basicamente dois campos de batalha, que são no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, certo? Nosso pensamento, alma e coração. Amém? E também no mundo espiritual. E aí a gente pode extrair aqui da Bíblia Sagrada que esse primeiro que a gente falou aqui, coração, alma, essas batalhas travadas no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento, são batalhas que advêm da carne, da própria natureza pecaminosa do ser humano, certo? E enquanto isso, as batalhas travadas no mundo espiritual, elas são através da ação do inimigo e dos seus exércitos de demônios, certo? Então, a gente basicamente tem esses dois tipos de batalha na nossa vida, que a gente saiba que um cristão, ele nunca vai baixar a guarda, porque ele está numa guerra diuturna, nunca estaremos com a nossa, em nome de Jesus, nunca estaremos com a nossa guarda baixa, certo, meus irmãos? Eu te incentivo a nunca deixar de orar, nunca deixar de jejuar, porque são essas as batalhas que a gente tem na nossa vida cristã. E a gente não pode de forma alguma descansar. Porque, como bem diz o nosso pastor Neto, o diabo não brinca de ser diabo, certo? Então a gente tem que se revestir de toda a armadura, amém? Então não vamos, em hipótese alguma, baixar a guarda. Então, meus irmãos, dito isso sobre a questão dos campos de embates que a gente também, como todo bom cristão e soldado nessa guerra, a gente tem que definir o nosso inimigo. E aí eu te pergunto desde já, quem é o teu inimigo, meu irmão? Teu inimigo é o teu vizinho, é o teu chefe que não te dá um descanso, é um parente teu? Quem é o teu inimigo? Meu irmão, a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso inimigo é apenas nosso inimigo é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas,
amém? E ele utiliza de várias armas para nos atingir. Ele tem todo um exército. A gente pensa que não, mas o reino espiritual do inimigo, ele é organizado. Então ele tem as hostes espirituais, tem os principados e potestades, há toda uma organização, certo? Então a gente não pode, em hipótese alguma, a gente não vai ficar aqui dando cartaz para ele, porque ele já é derrotado no nome de Jesus. Jesus já venceu ele na cruz, e ele não tem poder nenhum sobre os filhos de Deus, nenhum poder. Nós somos mais que vencedores, mas a gente tem que saber com quem a gente está lutando, certo? A gente está lutando com um exército espiritual que é organizado. O exército do inimigo das nossas almas, ele não é desorganizado, meus irmãos. Então a gente tem que saber com quem que a gente está batalhando, certo? O nosso inimigo, como dito, não é nenhum desses. A gente não, nossa luta, como diz a Bíblia, nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra o ser humano. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes celestiais do maligno, certo? Então, a gente não pode descuidar, a gente não pode baixar a guarda. Como foi dito e deve ser repisado aqui, meus irmãos, não vamos baixar a guarda. Às vezes é da nossa natureza mesmo, humana, dar uma descansada, mas a gente não pode, a gente está numa guerra. Enquanto a gente estiver aqui, enquanto Jesus Cristo não voltar, e enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai estar em batalha, certo? A gente vê, eu te convido a mais para frente aqui, você dá uma lida com calma na revistinha, na parte aqui dos conflitos, dos embates, aqui no item 1.1, o comentarista ele faz uma abordagem interessante, que é o combate real e permanente. A gente nunca vai estar sem combater o mal nesse mundo, até porque ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, certo, irmão? Então, nossa batalha, a gente batalha com o joelho no chão, com o jejum, que serve para nossa santificação, certo? Isso a gente até vai tratar um pouquinho mais à frente, mas desde já a gente já fala que nossas batalhas são com o joelho no chão. Nossas batalhas não são no fio da espada, não é dessa forma. A gente batalha com o joelho no chão, certo? Então, dando prosseguimento aqui, meus irmãos, a gente tem a questão no item 1.3, que trata dos conflitos na mente humana. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não pode ler o que a gente está pensando, mas o que ele faz? Ele fica jogando as setas e os dardos inflamados na nossa mente, para ver como que a gente vai reagir, como que a gente vai proceder com esses instrumentos que ele se utiliza. Então, o que eu posso te dizer aí é que a gente não deve, em hipótese alguma, dar lugar a essas armadilhas do inimigo. A gente não pode imaginar e pensar que ele tem poder sobre nós. A gente tem que ter esse entendimento firme nas nossas mentes, que ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não sabe o que a gente fala com o nosso Pai. Então, desde já, uma coisa que eu pratico muito, que é orar em espírito. Ore calado, quando você não quiser. Ele, como diz naquela palavra que eu acabei de falar, o inimigo é como um leão, ele brama como um leão e está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem os anjos do Senhor nos protegendo. Então ele fica ao nosso derredor buscando tragar, certo? Mas em nome de Jesus, todos nós não vamos dar brecha para que o inimigo entre nas nossas vidas, certo? Porque ele só entra quando a gente dá brecha. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes com isso.
saber que ele não tem poder, que a nossa mente é de Deus, em nome de Jesus, nossa mente é blindada e em nome de Jesus o Senhor vai nos livrar do mal, dardo nenhum inflamado, seta nenhuma inflamada do maligno vai penetrar nas nossas mentes. A nossa mente é renovada por obra e graça do Senhor, e em nome de Jesus nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa família e nem a nós, amém? Mas a gente tem que saber que há uma batalha sendo travada nas nossas mentes. O local de batalha que é mais travado na vida de um cristão é a mente, certo? Então você tem que fortalecer sua mente. Como é que a gente fortalece nossa mente? Orando, jejuando, pedindo discernimento para Deus de todas as situações, certo? Então a gente tem que saber que na nossa mente batalhas são travadas, e em nome de Jesus essas batalhas já são vitória, essa vitória já é nossa, no nome de Jesus, porque nós somos mais que vitoriosos, no nome de Jesus, amém? Então, que nenhuma seta, nenhuma armadilha do maligno penetre na sua mente, na nossa mente, em nome de Jesus. E meus irmãos, a gente, depois que sai desse item 1.3, a gente vem para o item 2, que trata definindo o inimigo, certo? A gente vai ver lá que o nosso principal inimigo é Satanás, e aqui a gente tem algumas descrições dele: tentador, acusador. Isso aqui você pode ler com calma aí na sua casa. Beelzebu, maligno. E aqui eu trago para vocês algumas definições em hebraico do vocábulo Satanás, que significa adversário. Ele é o nosso adversário. A gente tem que ter isso em mente. A gente já tratou isso anteriormente, que nosso adversário não é nosso chefe, não é nosso parente, não é nosso amigo, não é ninguém, é Satanás. No vocábulo hebraico já disse qual é o significado desse nome: adversário. No latim significa o que arma ciladas. Ele é especialista nisso, mas ele é especialista e está derrotado no nome de Jesus. Ele não vai conseguir nada com a gente, em nome de Jesus. E já no grego, o termo diabo vem de diabolos e significa o que tira de um lado e de outro e que semeia discórdia. Meu irmão, essa é a característica do inimigo das nossas almas. Primeiro, ele é o nosso adversário e ele é quem busca a todo custo nos destruir, porque ele já é destruído, ele já é derrotado, e ele busca o máximo de pessoas possível por quem ele possa destruir e levar com ele. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer conosco, que somos filhos de Deus, que temos o Senhor nas nossas vidas, amém? Mas a gente precisa saber e entender essas coisas. A Bíblia diz lá em Oséias 3:6 que o meu povo foi destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente não pode de maneira alguma perecer por falta de conhecimento. Se você está aqui acompanhando esse vídeo até agora, é porque você busca conhecimento, e em nome de Jesus o inimigo das nossas almas não vai conseguir nada com você, porque você é firmado na palavra, amém? E aí a gente chega aqui, meus irmãos, depois você dá uma olhada aqui no item 2.2, que são as intenções malignas, e no item 3, que é a estrutura de comando do império das trevas, né, que a gente já falou sobre principados e potestades e hostes espirituais da maldade. Depois você dá uma olhada nisso aí com calma. E aí a gente chega no item 4, que é a autoridade do cristão para vencer, amém? A gente vê aqui o item 4.1, que trata da plenitude do Espírito Santo. E aí a gente vê que o nosso ajudador, quem nos fortalece nesse mundo é o Espírito Santo de Deus. Tanto é que Jesus, antes de ir, ele disse que iria deixar o Consolador conosco, que ele não iria, que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então é o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, é ele que opera em nossas vidas, e essa é uma das grandes
dos grandes sinais dos filhos de Deus, dos cristãos, daqueles que aceitaram a Jesus como seu suficiente Salvador, é a manifestação do Espírito Santo. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele está em todo lugar, ele é onipresente, mas ele é manifesto apenas na vida daqueles que são filhos de Deus, daqueles que reconheceram o Senhor Jesus, reconheceram o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Amém? Então a gente precisa fazer essa distinção. É bem verdade que o Espírito Santo de Deus é onipresente, é onipotente, onisciente, mas ele é manifesto apenas na vida daqueles que são filhos de Deus. Amém? Submissão e sujeição a Deus, essa é uma marca do cristão. A gente se submete, se sujeita a Deus, certo? Com certeza a gente não se submete à natureza carnal, a gente não deixa que ela prevaleça. Em nome de Jesus, a natureza que prevalece em nós é a natureza do Espírito. Nós somos conduzidos pelo Espírito e de forma alguma a carne vai falar mais alto. E aqui a gente chega no item 4.3, que trata da prática da oração e do jejum. Meu irmão, isso aqui é uma coisa basilar, eu creio que você já sabe disso, mas toda repetição é pedagógica e a gente tem que falar. O cristão tem que praticar a oração no jejum. Pratique na sua casa a oração em jejum. A oração é quando a gente se conecta com o Pai, é quando a gente busca um relacionamento com o Senhor. A prática da oração é maravilhosa e a gente muitas das vezes quer só falar, mas ouça também o que o Pai tem para te falar. Vamos praticar a oração, um relacionamento, duas partes, duas pessoas conversam, então a gente tem que aprender a orar também e ouvir, meu irmão. Na oração a gente tem que, isso eu digo por experiência própria, muitas das vezes eu sempre quis orar falando e deixei muito a parte de ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Então busque isso. Às vezes, se você não tem o que falar, se ajoelhe, fique de joelho, calado, que o Pai, eu tenho certeza que vai falar contigo, meu irmão. Em nome de Jesus. E jejum, meu irmão, o jejum é santificação. Busque a santificação. O pastor Hernandes Dias Lopes, que eu acredito que você conheça, até falou algo interessante nesses dias no Instagram, que quando a gente busca muito, em outras palavras, né? Você pode até procurar lá no Instagram dele. Quando a gente busca muito o alimento que vem dos céus, a gente não sente falta do alimento que vem da terra. Então busque, meu irmão, busque o alimento que vem dos céus, busque orar, jejuar, busque essa vida de santificação, meu irmão. A gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar a santificação, amém? Então, por fim, item 4.4, que é a resistência e perseverança. Nós temos que resistir e perseverar, meu irmão. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa corrida cristã não é uma corrida de 100 metros, a nossa corrida é uma maratona. Não vence aquele que chega primeiro, mas vence aquele que chega. Então vamos perseverar, vamos resistir. As lutas vêm, mas as vitórias são nossas, meu irmão. A vitória é nossa no nome de Jesus, amém? E por fim, eu te convido aqui a ler comigo a conclusão da lição 11, que fala coisas interessantes. Olha só: é certa a vitória nas batalhas espirituais, porque Jesus Cristo, nosso Salvador, derrotou o diabo e sua obra de perdição quando triunfou na cruz e na ressurreição. 1 João 4,4. Na condição de vencido, Satanás sabe que sua trajetória está chegando ao fim. Suas ações são, portanto, gestos desesperados. Então ele busca aquilo que eu falei, ele busca o máximo possível tragar quem ele puder. Alicerçado em seu próprio poder, o mestre concedeu autoridade aos discípulos.
Se não houver dúvidas em nossos corações, a gente tem que ter a certeza e a fé que o Senhor é conosco e que Ele vai nos livrar, vai nos proteger, vai nos dar o escape. Se não houver dúvidas em nossos corações, a vitória nas batalhas espirituais está garantida. Enquanto estivermos sob a liderança segura do Espírito Santo, aleluia, não seremos meros espectadores da história. Pelo contrário, Deus nos usará para desbaratar as forças espirituais da maldade e para quebrar as cadeias espirituais a fim de possibilitar a nossa contínua santificação e adesão dos pecadores a Cristo. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele conta conosco. Nós somos soldados aqui no exército de Deus, que a gente busque, que a gente saiba que temos autoridade concedida, autoridade outorgada pelo nosso Senhor Jesus, amém? Então a gente vai ter batalha, vai ter luta nessa vida, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Nós somos mais que vitoriosos. E use, meu irmão, sua autoridade, a autoridade concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Busque, fale de Deus, pregue o Evangelho e ganhe almas para Jesus, porque esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conta conosco, amém? Então que Jesus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus, amém, graças a Deus.